Olá, estudante! Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, nós tínhamos parado em determinado inciso do artigo 5º, se você acompanhou a última aula, e agora vamos continuar de onde paramos, certo? Então, vamos para o slide para já dar essa continuidade. Então, veja só, nós tínhamos parado no inciso 47 e agora é o inciso 48. Nele diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Esse inciso já caiu em prova, não tem muito o que explicar realmente. Haverão então estabelecimentos penais distintos, correto? E de acordo com a natureza do delito, mais grave ou menos grave, se foi homicídio, por exemplo, se foi um roubo simples, a idade também de quem cometeu o crime e o sexo. Nós sabemos que existe prisões femininas e masculinas, que é separado, certo? Então haverá esses estabelecimentos distintos. Então, vamos ver como isso aqui caiu em prova. Olha a criatividade do examinador. TJ São Paulo 2013. Nele diz o seguinte, questão 61, assinale a alternativa que está em consonância, que está correta com o texto da Constituição Federal Brasileira. Na letra B, perguntou se a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade, o sexo e o grau de escolaridade do apenado. Olha só que interessante. Ele colocou aqui no final o grau de escolaridade do apenado. A gente sempre ouviu falar quem tem ensino superior tem direito a série especial, mas veja, não é o que está na Constituição. Pode até acontecer na prática, logicamente, pode até existir essa regra em outras leis penais, mas não está escrito isso na Constituição. Disse apenas na Constituição que é a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então é natureza, idade e sexo. Memoriza isso porque é isso que vai perguntar na tua prova. Obviamente, então, essa alternativa está errada, perfeito? O grau de escolaridade do apenado não existe, não está escrito expressamente na Constituição Federal. Dando continuidade, mais um inciso diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ou seja, pessoal, não é permitido, logicamente, por parte principalmente ali dos integrantes da penitenciária, dos servidores ali, dos agentes carcerários, não é permitido nenhum tipo de tortura ou tratamento desumano ou degradante. Então, é assegurado a esses presos, todos os presos, respeito à integridade física e moral. Ainda não caiu em prova este inciso, também é muito simples de entender. Inciso 50, pessoal, chegamos ao inciso 50. Nele diz que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, no caso das presidiárias mulheres, se elas estiverem em período de amamentação, ou seja, logo após o parto, na gravidez, certo? Serão asseguradas a essas presidiárias condições para que elas possam amamentar, permanecer com seus filhos durante esse período de amamentação, para que ocorra a devida alimentação a esse filho, perfeito? Então, veja bem, é só durante o período de amamentação, não é posterior a isso. Aqui está citando apenas o período de amamentação, ainda não caiu em prova também. Mas o inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha aqui comigo então, pessoal. Esse inciso aqui é interessante, é importante, porque ele já caiu em prova e sempre é perguntado. Então, olha bem o que está escrito nele. Fala que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Portanto, o brasileiro nato não poderá ser extraditado segundo o que está escrito na Constituição. Então, é isso que você tem que responder na sua prova. O brasileiro nato não pode ser extraditado, apenas o naturalizado. E ainda diz o seguinte, em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então, se ele cometeu um crime comum antes da naturalização, aí sim ele poderá ser extraditado. O brasileiro naturalizado, não nato, naturalizado. Ou ainda, se for
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas, ou se fosse, então, se for tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, não importa se é antes ou depois da naturalização. Se for tráfico, o que vai acontecer? Aí o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado a qualquer tempo, mesmo ele já tendo se naturalizado ou mesmo que esse crime tenha sido antes da naturalização. Então, crime comum, apenas se ele cometeu esse crime antes de se naturalizar. E tráfico ilícito de drogas entorpecentes, independente de quando ele se naturalizou, perfeito? Lembrando, só brasileiro naturalizado, brasileiro nato, não, certo? Vamos ver como perguntou em prova isso. TJSP 2018, olha só, a última prova que teve, questão 47, no que diz respeito à nacionalidade, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado? Bom, teoricamente pode, o brasileiro naturalizado pode, pela prática de crime de furto. Crime de furto é o que, pessoal? É tráfico? Não, é crime comum. Após a naturalização, no caso de condenação por sentença judicial. E caiu mais uma alternativa. Brasileiro nato? Não, pessoal, brasileiro nato a gente já viu que não, certo? Mas vamos continuar. Poderá ser extraditado no caso de envolvimento no crime de tráfico internacional de entorpecentes. A gente viu que brasileiro nato, não. Vamos ver então. Letra A está errada, pessoal. Naturalizado poderá ser extraditado pela prática de crime de furto após não, antes da naturalização. Porque crime de furto é crime comum. Crime comum, o brasileiro naturalizado só pode ser extraditado se ele cometeu esse crime comum antes de se naturalizar. Perfeito? Se foi após, ele não poderá ser extraditado. Então, a letra A está errada e a letra D, obviamente, está errada, porque não é brasileiro nato. Brasileiro nato não pode ser extraditado, apenas brasileiro naturalizado. Continuando, então, mais um inciso 51, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, no caso de extradição de estrangeiro, não vai ser concedida essa extradição se o crime que ele cometeu foi político ou de opinião. Vamos ver como já caiu em prova, porque já caiu também, TJSP 2010. Questão 50, Constituição Federal Brasileira, letra D, não permite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Exatamente, pessoal. Então, no caso de estrangeiro, então não estamos falando nem de brasileiro nato, nem naturalizado agora, é estrangeiro. Estrangeiro não é permitida a extradição se o país que solicitar essa extradição estiver acusando essa pessoa, esse estrangeiro, de crime político ou de opinião, perfeito? Continuando, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, apenas uma determinada autoridade competente pode processar e sentenciar alguma pessoa por algum crime qualquer, certo? Mais um inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, para tudo que existe, é necessário um devido processo legal, seja para um processo que pode privar alguém de sua liberdade, então é preciso devido processo legal. Nenhuma autoridade competente pode fazer isso a seu gosto, simplesmente sem respeitar o devido processo legal. Assim, inciso simples desses dois, não caíram em prova ainda também. Mais um, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então, estamos falando de processo judicial ou administrativo. E também aos acusados em geral ou aos litigantes, certo? É assegurado sempre o quê, pessoal? O contraditório e a ampla defesa. Olha aqui comigo, basicamente, você já ouviu muito falar disso, deve ser respeitado o contraditório e a ampla defesa, certo? E também, como a parte final diz, os meios e recursos a elas inerentes, ou seja, tudo que diz respeito aos meios e recursos para a pessoa poder acessar o seu contraditório ou a sua ampla defesa, é assegurado à pessoa essa ampla defesa, certo? Em todas as situações em processos administrativos ou judiciais. Voltando aqui, mais um inciso, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, olha só que interessante, inciso diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Agora volta aqui na tela, pessoal, comigo. Eu vou citar para vocês algumas súmulas vinculantes do STF, mais algumas súmulas,
que de repente um dia podem cair na sua prova de escrevente para o TJ São Paulo. Então, vou pegar minha colinha aqui, vou citar algumas súmulas, anota aí. Súmula vinculante número 5 do STF diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não fere a Constituição. Então lembra que a gente falou do contraditório e da ampla defesa? Então, se estivermos falando de processo administrativo disciplinar, não é necessário o quê? A assistência jurídica de um advogado. Então a falta dessa assistência de advogado, a falta de defesa técnica por advogado, no processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição. Então quer dizer que pode, é uma exceção ao contraditório ampla defesa, onde a pessoa pode se defender, por exemplo, sem que seja necessário a figura do advogado. Então ela pode se defender, tendo seu contraditório ampla defesa assegurados, mas sozinha, ela mesma, sem a assistência de advogado, certo? Mais uma súmula, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o defensor que estiver defendendo o seu cliente, ele pode ter amplo acesso a tudo que já foi feito, né, no processo, então não pode ser nada escondido dele. Ele tem todo o direito de acesso a tudo que já foi documentado, perfeito? Súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou de bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então veja, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade, ou seja, para receber um recurso administrativo, não precisa de depósito algum, certo? Súmula vinculante número 28. Anota aí. É inconstitucional também a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então veja, algumas súmulas vinculantes que não são muito cobradas, mas vai que um dia decidam cobrar, certo? Por isso que eu estou só comentando aqui com vocês. Principalmente é importante você memorizar, não deve vir questão muito difícil disso se um dia vier a cair. Então, só anota aí, porque pode te ajudar no futuro, certo? Então, estamos terminando mais uma aula de Direito Constitucional para o TJ São Paulo aqui no nosso canal. Não esqueça que aqui na descrição do vídeo temos questões inéditas caso você queira treinar mais para a sua prova, certo? Vou colocar ainda também, não coloquei questões sobre essas súmulas que eu cito às vezes na aula, certo? Então, eu vou colocar questões, mas provavelmente eu vou colocar isso nas listas de questões que exigir nível de dificuldade mais difícil. Então, eu vou colocar numa lista separada, mas depois eu te aviso com bastante detalhe, perfeito? Então, agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.